Bom, vamos chamar a Patrícia Campos Melo, que é outra grande jornalista, foi correspondente também nos Estados Unidos, tem feito um trabalho muito bom de cobertura do governo Bolsonaro, de fake news, tem livro a respeito disso. Patrícia, bem-vinda aqui ao programa. Boa noite para você. Acho que está mudo aí. Um clássico, né? Está muda. Clássico. Estava falando, obrigada por me chamarem, me convidarem, uma honra estar aqui, Toledo, Kennedy, obrigada. Patrícia, sempre você que dá a honra para a gente só, né, faz as mesuras. A pergunta que a gente pensou para você é, pensando não só nos eventos recentes, mas em toda a cobertura que você vem fazendo há mais de 4 anos sobre essa indústria das notícias falsas, da desinformação, e a conexão que existe entre essas táticas bolsonaristas com as táticas americanas, internacionais, de outros governos, de Steve Bannon, etc. A pergunta meio capciosa é: qual a conexão entre o 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, com o 8 de janeiro de 2023, em Brasília? Bom, é o mesmo roteiro, né? Igualzinho. A diferença é que você pega um 6 de janeiro nos Estados Unidos, foi um horror, você teve mortes, porque lá, diferentemente de aqui, daqui, os policiais tentaram impedir, né, os vândalos de entrarem no Capitólio, mas lá nunca teve em questão, por mais que o Trump tenha tentado reverter o resultado das eleições de várias maneiras, você tem um episódio que é muito importante, que foi relatado em alguns livros, que é quando o chefe da... Como é que chama isso? Do Estado-Maior das Forças Armadas, isso, o Mark Milley, que ele deixou bem claro e falou, assim, olha, os caras com as armas não estão com vocês, quando o Trump começou a pedir de todas as maneiras tentar reverter o resultado. E aqui, ou seja, o que acontece quando um 6 de janeiro acontece num país onde uma democracia não está tão consolidada, por assim dizer? A gente não tem a menor certeza, não tinha e não tem a certeza com quem os caras com as armas estão, né? Inclusive, parte deles estavam com os golpistas. Então, acho que nesse sentido, o Bolsonaro seguiu o mesmo roteiro que o Trump, e é interessante pensar que acho que isso não é uma coisa só do Brasil e dos Estados Unidos. Outro dia, em alguma conferência, estava a Maria Ressa, que ganhou o Prêmio Nobel, Filipina, etc., e ela falou que o plano B do Ferdinand Marcos Júnior nas Filipinas era contestar o resultado eleitoral, ele já tinha isso engatilhado, ou seja, se não rolasse, também ele fez uma mega operação de desinformação, né, para, no caso dele, reescrever a história da ditadura do pai dele e se eleger, e sempre com esse plano B, e também o Netanyahu, não agora, mas anteriormente, também tinha esse ensaio de contestar a eleição. Então, acho que isso entrou no manual dos populistas digitais / autoritários, que por um lado, você faz ali todo o seu trabalho de fidelização, com campanha de desinformação, etc., e por outro, você deixa ali, como um plano B, contestar o resultado da eleição. E, no caso do Brasil, virou um plano A, né, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Claramente, em algum momento, houve contatos diretos, principalmente entre os filhos e o Eduardo Bolsonaro à frente, com o Steve Bannon, que é uma espécie de ideólogo dessa nova direita, extrema-direita mundial, que, né, já tentou até criar uma coalizão unindo essas pessoas que representam. Até que ponto você acha que isso é uma coisa orquestrada, usando aí o lugar comum mesmo, ou é apenas uma cultura que vai se disseminando e você vai testando no lugar, funciona, isso funcionou, aquilo não funcionou? Qual o grau de organização você acha que dá para dizer, se é que dá para dizer? É engraçado, eu tinha um amigo, colega, que ele falava assim que o Steve Bannon é para a esquerda o que o George Soros é para a direita. Então, assim, ele está por trás de tudo, e ele é aquela pessoa mega poderosa. Assim, eu acho que, se você perguntar, vem um financiamento dos Estados Unidos? Não sei.
Assim, do Steve Bannon não vem porque o cara está quebrado, né? Assim, não acho que... Agora, que existe um compartilhamento de estratégias de comunicação e de mobilização, com certeza absoluta. Se a gente for pensar, poucos dias depois do 6 de janeiro de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro já levantou ali e falou, olha, se a gente não mudar o processo, o sistema eleitoral, se tiver a tal do registro impresso na urna eletrônica, vai acontecer pior aqui do que aconteceu lá, alguma coisa nesse sentido, né? Você teve inúmeros encontros, justamente agora, em outubro mesmo, o deputado Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, foi para Washington, ele se reuniu com o Donald Trump, desculpa, ele foi para, agora não sei se era em Washington ou em Mar-a-Lago, na Flórida, mas eu sei que ele se reuniu com Donald Trump, Steve Bannon e o Jason Miller. O Jason Miller era um assessor do Trump e hoje em dia ele é o CEO do Gettr, que é aquela plataforma de rede social que é mais ou menos, vamos dizer, um Twitter da direita, embora o Twitter agora também esteja meio migrando, mas é meio que um pouquinho mais bem sucedido que o Parler, que foram essas duas redes sociais tipo Twitter, que surgiram como lugares onde não tem censura à liberdade de expressão da extrema-direita, ou seja, que lá eles podem falar qualquer atrocidade racista, etc., etc. E esse Jason Miller é um cara que veio para cá algumas vezes, inclusive foi detido, né, em Brasília, porque o Eduardo Bolsonaro organizou já, acho que foram 2 edições já, da reunião do CPAC, né, que é o Conservative Political Action Committee, que é uma associação de políticos conservadores que faz reuniões, faz esse encontro, que muitas vezes indica ali para onde está indo o Partido Republicano, todo ano, e o Eduardo Bolsonaro fez isso aqui, fez uma vez em São Paulo, uma vez em Brasília, o Jason Miller veio, e eles tiveram vários desses contatos, e tanto que, estou falando demais, vocês me interrompem, tá? Não, a história está ótima, não para não, continua que está bom. Eu engatei. Nesse último, teve uma última carta agora unindo deputados democratas e um senador, que era o Bernie Sanders, e os deputados democratas mais da ala mais à esquerda do Partido Democrata, junto com deputados e senadores brasileiros, que eles fizeram essa carta, obviamente não tem nenhum poder, né, mas é uma coisa simbólica, mencionando todas essas comunicações, né, esse intercâmbio, vamos dizer, de know-how de golpe, know-how de extrema-direita, porque teve esses encontros do Eduardo Bolsonaro, e não foi um, assim, eles sempre estão em contato, você tem várias pessoas que são elos, né, você tem alguns expatriados que ficam ali, ou em Wall Street, um pessoal na Flórida, que também são um elo, e eles, no mínimo, trocam figurinhas, isso no mínimo. Agora, se tem um canal de financiamento, eu já acho que é um pouco, né, por enquanto, nem o Alexandre de Moraes conseguiu estabelecer esse nexo aí. No máximo, ele consegue saber que tem uns fulanos que tem uma empresa registrada em Delaware, que é como se fosse um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. Sim, mas o financiamento, né, Patrícia, acho que já tem aqui, né? Acho Exato. que não é o dinheiro, não falta, né? A gente tem, né, tá vendo, ainda não pegamos, começaram agora as prisões dos organizadores, mas financiadores acho que ainda não apareceram, mas claramente pelo grau de preparação da campanha do Bolsonaro, toda a grana que ele conseguiu levantar dentro da lei mostra que financiador não falta, né? O que faltava, talvez, fosse uma estratégia, fosse uma e táticas, né? De coisas mais comezinhas de como fazer a coisa funcionar. E isso que eles conseguiram e você registrou muito bem no seu livro. Sim, obrigado. Patrícia, falando ainda sobre o que a gente pode fazer de paralelo entre a tomada do Capitólio lá em 6 de janeiro de 2021 e essa intentona bolsonarista aqui de 8 de janeiro, esses ataques terroristas, é o papel dos militares, que é muito diferente, né? Nos Estados Unidos, ou seja, de um legalismo completo, né? Ao contrário daqui, a gente estava no programa conversando com a Marina há pouco, no primeiro bloco, falando do comportamento das Forças Armadas, da conivência, né? Inclusive do comandante do Exército, o general Arruda, com os golpistas, com os terroristas. Conta para a gente um pouco, lembrando da tua experiência, a diferença entre os militares americanos e os militares brasileiros, fazendo esse paralelo de 8 de janeiro com 6 de janeiro com 8 de janeiro.
Completamente diferente, né? Isso que a gente estava falando, Kennedy. Lá você teve esse momento aí chave que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de lá falou: olha, você não tem apoio das forças. Você teve o ministro da Defesa, na época, também se dissociando, ele até se arrependeu, teve um protesto, uma coisa ali perto da Casa Branca, que ele apareceu do lado do Trump, depois ele meio que se dissociou disso. Você teve várias Mark frases... Milley. O Mark Milley esse é o joint, mas o secretário da Defesa na época, eu acho que era chamava Mark Esper, mas preciso checar. Que é um cara que depois, assim, lá você teve uma movimentação que mesmo o secretário de Justiça, que era super trumpista, no final, quando ficou claro que o Trump queria mesmo dar um golpe, estava vendo todas as maneiras, todos eles foram se dissociando. E as Forças Armadas, claramente. Isso ficou muito claro. Aqui, você não tem, aliás, me corrija se eu estiver errada, alguma liderança das Forças Armadas veio a público e disse: galera, vamos desmobilizar, eleição acabou, vamos respeitar o resultado da eleição, vamos repudiar a violência? Alguém falou Não, alguma coisa? porque general não pode dar declaração política, né? Então, Só o Vilas Boas no Twitter. Só o Vilas a Boas favor. no Twitter. Não, só contra a democracia. A favor da democracia não pode, porque a lei não permite. Pois, isso aí, exato, né? O Vilas Boas, imagina. Aliás, qual foi a última manifestação deles? Foi, inclusive, defendendo, né, a característica pacífica das manifestações, não era? Sim. Quando foi em novembro, em dezembro, né? Exatamente. Então, assim, isso acho que é muito diferente, Kennedy. Lá não teve esse... Por um lado, você teve uma coisa... Aqui você teve um movimento frente ampla, que foi Arthur Lira, todos os partidos, todo mundo ali junto com o Supremo, todo mundo se uniu, assim, somos contra isso. E lá não, lá você teve primeiro poucos, depois muitos, que embarcaram nessa onda de Big Lie, né, da grande mentira, ou como eles chamavam, do Stop the Steal, parem com a roubalheira, porque aí depois isso virou uma plataforma, né? Isso que eu tenho um pouco de medo aqui. Se, de repente, você tem um monte de gente repudiando, inclusive uma direita moderada ou até ex-bolsonarista se distanciando, mas se isso pode se transformar numa força política, num movimento que, aparentemente, agora é uma coisa muito de franja e lunática, que era como era no começo dos Estados Unidos, né? Você teve no começo dos Estados Unidos o cara que é hoje, de novo, o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, ele condenou, falou, não, isso é um absurdo, o Trump tem que ser responsabilizado, essa violência. E depois não, depois ele embarcou, porque isso virou uma coisa que o pessoal ganhava voto, ou mantinha ali votos, né? Então, não sei aqui como é que vai evoluir, vocês que sabem me dizer melhor. Sobre responsabilizar o Trump. Aqui a discussão é se deixa o Bolsonaro só inelegível ou se manda o Bolsonaro para a cadeia. Vai ser um erro, por exemplo, deixar inelegível. Ele vai virar um marco, vamos dizer, olha, não quiseram me derrotar nas urnas em 2026 e tornaram inelegível. Isso é ruim, porque se ele cometeu o crime como cometeu e ele é mandante, tem que ir para a cadeia, tem que ser punido. Mas, mais uma vez, né, já tem essa discussão lá no Supremo, não, é melhor deixar o Bolsonaro inelegível do que mandar prender. Não, tem que ser preso pelos crimes que ele cometeu. A gente não pode permitir que um presidente que cometeu tantos crimes no cargo, como ele cometeu, saiu da presidência, continuou cometendo um crime, né? Publicou na internet um vídeo questionando o resultado da eleição, apaga depois, deixa ele só inelegível. Eu acho que será mais um erro se o caminho for por aí. Deixa eu fazer uma provocação para os dois aqui, que será que se o Trump tivesse ganho a eleição, tivesse conseguido se reeleger, o nosso 8 de janeiro teria tido desdobramentos, e o Lula tivesse ganho a eleição, o 8 de janeiro teria tido outro tipo de desdobramento? Será que, além dos familiares, amigos e simpatizantes, aqueles blindados Guarani também teriam descido do quartel-general até a Esplanada? A gente sabe que um dos grandes pontos que acho que ficou claro que era difícil um golpe, pelo menos um golpe clássico, prosperar, é que os Estados Unidos não estavam embarcados, né? Você teve
Ano passado, o outro ano, o secretário da Defesa veio aqui, antes de vir, um que deu um recado muito claro foi o conselheiro de Segurança Nacional, o Jake Sullivan, no ano passado, que se reuniu com o Bolsonaro e deixou muito claro, olha, confiamos no sistema eleitoral. Antes disso, o Austin, que é o secretário de Defesa, tinha se reunido também com lideranças militares, e acho que isso pega muito para os militares, porque eles têm N cooperações com os americanos, você tem toda aquela coisa, mesmo essa coisa que o Bolsonaro conseguiu, aspas, na primeira visita dele para o Trump, quando ele foi para a Casa Branca, que foi a primeira visita internacional, eles ganharam o tal do status de aliado prioritário extra-OTAN, que parece uma bobajada, mas tem algumas coisas que interessam para os militares, de treinamentos, acesso à compra de armas, etc. Então, assim, você não tendo os americanos a bordo, eu acho que isso foi... Se o Trump tivesse ganhado nos Estados Unidos, acho que depende de até que ponto ele teria conseguido aparelhar as forças de segurança lá. No primeiro mandato, como a gente viu, ele não estava controlando o negócio. Ele tinha infiltrado várias coisas, mas não as Forças Armadas. Acho que isso dependeria ali, não sei, uma boa pergunta. A minha pergunta não é apenas se, aí eu queria trazer o Kennedy para a conversa também, pelo seguinte, porque daqui a 2 anos tem eleição, 2 anos não, daqui a 1 ano e meio praticamente tem eleição nos Estados Unidos de novo, e há uma chance, não sei se do Trump, mas há uma chance dos republicanos ganharem, o que mudaria certamente a relação do Brasil com os Estados Unidos. E aí, se até lá a gente não tiver colocado ordem na casa, talvez a gente tenha um 8 de janeiro de 2025 aqui, sei lá. Se o Trump fosse presidente, claro que haveria um incentivo aí, até para setores das Forças Armadas brasileiras serem mais golpistas do que elas já são, né? Mas a gente tem que lembrar, em 64 havia uma conjunção de fatores. Havia o apoio internacional ao golpe, a sociedade civil brasileira queria o golpe, havia um clima de Guerra Fria. Hoje, os Estados Unidos podem muito, claro, né? Mas a maior parte da comunidade internacional, Europa à frente, China, não embarcaria e estava fazendo claramente um contraponto ao Trump. Trump era uma figura também isolada, como o Bolsonaro, do ponto de vista internacional. E a sociedade civil não quer mais. A elite brasileira política e econômica não quer. Né? Até porque o Bolsonaro é tão incompetente, se ele fosse minimamente competente, talvez essa elite política e econômica se aventurasse mais uma vez numa coisa golpista. Mas eu não consigo ver, sabe, uma união, as condições objetivas aí, não bastaria o Trump. Um Trump sozinho não faz verão, não. E, Kennedy, você falou uma coisa que eu acho importante de responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Assim, eu tenho uma pergunta para você, mas antes eu queria falar uma outra coisa. Será que se ele fosse preso, ele também não iria virar um mártir, só se ele fosse tornado inelegível? Agora, independentemente disso, as conversas que eu tive nas últimas semanas, nos últimos dias, com legisladores americanos, democratas, senadores, deputados, uma das grandes coisas que eles têm um problema lá é que eles não conseguem responsabilizar o Trump de nada. E por isso ele, mal ou bem, tudo bem, ele não ficou muito bem nessa eleição legislativa agora no ano passado, porque os candidatos dele, apoiados por ele, que eram os mais golpistas, se deram mal. Mas, mesmo assim, ele mantém essa base mais radicalizada e eles não conseguiram responsabilizar o Trump por nada, né? Ele não consegue, está ali, tem processo no sistema judicial, também tem toda essa conversa, se finalmente prenderem o Trump, será que ele vira um mártir, não sei o quê. E essa discussão, uma das coisas lá também é como é que você consegue responsabilizar um líder que ele está incitando a população à violência, ou seja, ele está terceirizando essa violência ou essa derrubada de poder, só que ele está sempre no limiar, né? Ele morde a sopra, ele fala e depois mas não fala claramente. E como é que você liga assim, toda essa campanha golpista exatamente como uma causa do que aconteceu? Tem essa discussão, né? É domínio do fato, tipo, no mínimo, né? Mas, assim, é difícil, né? Lá eles estão tendo essa dificuldade. Como que você faz esse link direto? Como é que aqui vão fazer esse link direto?
Porque até porque o Bolsonaro segue o mesmo modelo, né? Ele Igualzinho. sempre vai no limite Igualzinho. de ele não condena os atos, diz que é inacreditável, que não significa nada, né? Nunca ele atravessa a rua e fala peguem armas e né, Quando cria ele uma posta prova na contra rede si próprio. social dele, reposta um tweet de um membro do Ministério Público dizendo que o TSE e o STF colocaram o Lula lá, ele não reconheceu o resultado da eleição. Eu acho que, em relação ao Bolsonaro, objetivamente, Flávio Dino veio com essa conversa de responsabilização política, porque tem uma coisa que é responsabilidade objetiva, né? Quantidade de vezes que o Bolsonaro ameaçou dar golpe, todo o roteiro que ele traçou. Eu creio que, em relação ao Bolsonaro, você tem um conjunto de evidências muito mais forte do que em relação ao Trump, mas, de fato, o Vai enquadramento precisar de uma penal... pedalada, eu acho. Na verdade, então, eu acho que para a gente isso está claro, né? A gente está vendo isso, mas, por exemplo, com o Trump, você tem ele falou para as pessoas irem para a passeata e aparecerem, ele incitou claramente as pessoas para o negócio que acabou em 5 mortes no Capitólio, e nem assim ele conseguiu. Eu acho que está óbvio que ele ficou pregando golpe muitos dias, mas juridicamente, judicialmente, estou perguntando, mas eu não sei, como é que você prova a causalidade da violência? Pelo amor de Deus, causalidade não, porque aí nós vamos entrar numa discussão científica, matemática, filosófica, que não vai acabar nunca essa discussão aqui. Não, eu acho que ele tem que ser responsabilizado. Não, eu concordo com vocês. A questão é que no Brasil sempre surge uma pedalada. Você sempre pega aquela questão que é absolutamente desimportante e você usa aquilo como desculpa para não. Pode não saber porque está apanhando, mas porque a gente está batendo, mas ele sabe porque está apanhando. É um pouco esse o raciocínio. Né? E o resultado é o que a gente está vendo nos Estados Unidos. O cara manteve a força política, ele está lá. Se você não responsabiliza a pessoa, ela está lá com a base mobilizada e pode voltar daqui 2 anos. A sorte do Bolsonaro é que o Alexandre de Moraes não é o Sérgio Moro. Porque se fosse o Sérgio Moro, encontraria um jeito de metê-lo na cadeia. E acho que até uma coisa boa para a gente discutir num programa aqui, que toda essa conversa com o Alexandre de Moraes virou um novo dono da lei no Brasil, age provocado, tem o apoio dos pares do Supremo Tribunal Federal, tem uma discussão aí, mas enfim, isso já é para outro programa, é quase 8 da noite, temos que ir caminhando para o encerramento. Mas a sorte do Bolsonaro é que o Alexandre de Moraes não é o Sérgio Moro. Não, e a mais sorte, e aí não foi sorte, foi planejado, é que ele tem um procurador-geral que não procura, né? Esconde, né? Então, mas agora mudando de rumo um pouco. Enfim. Exato. Mas vamos, Patrícia, nós temos que chegar nos 75 caracteres aqui agora, minha filha. Você acha que a vida é mole? Não. Eita. Não. Como que é? Me diz aí, como que é mesmo isso aí? Eu sou muito ruim de... A pergunta é a seguinte: qual é a conexão entre 8 de janeiro de 2023 e 6 de janeiro de 2021? Aquela questão do roteiro que você estava falando. Tá. Eu acho que os bolsonaristas seguiram o roteiro. O 6 de janeiro nos Estados Unidos foi um modelo que foi seguido aqui. Não, já ultrapassei não sei quantos caracteres. Mas tudo bem, vai falando que a gente... Vai falando edita aí, né? Vocês são editores. A gente edita. Ruim de título para danar. Ai, gente, agora eu estava dizendo o seguinte, que os bolsonaristas, só para pegar o fio condutor aqui, os bolsonaristas seguiram o mesmo modelo. O mesmo modelo que o Trump... Quantos já foram? Não, depois a gente vê. Os donos Zewa. Bolsonaristas seguem o modelo que Trump tentou no Zewa. Segue um modelo que o Trump tentou, só que no Brasil o resultado pode ser muito pior. Porque lá os militares não embarcaram, e aqui a gente não sabe até agora. Então é assim, bolsonaristas imitam Trump, mas com os militares, com a ajuda militar. Isso, obrigada. Nada como pessoas que sabem dar título, são concisas. Toledo é bom, Toledo está craque na síntese aí. Bolsonaristas, aí, Marina. Quem trabalhou no painel não tem problema para dar título. Não é? 7 linhas justificadas. Eu tenho pesadelos até hoje com essa história de 7 linhas justificadas. Ô Zé, temos que encerrar, rapaz. Para quem não sabe, é que não podia nem sobrar. Não podia ficar viúva, não podia ficar só metade da linha, tinha que completar a linha, entendeu?
Era duro, não era... E quem cobrava era o diretor de redação, não era qualquer um, não. A única coisa importante que vocês fazem nessa coluna é que as 7 linhas são justificadas e não tem mais do que 7 linhas. O resto, dane-se. Muito bom, Patrícia. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Prometo pensar num título melhor a próxima vez. Não, foi bom. O título foi bem bom. Foi bem bom. E porque a gente voltou para os militares, que é o tema, é monotemático esse programa hoje. Só falamos deles e é absolutamente fundamental. Patrícia, muito obrigado. Obrigada, você gente. Sempre convidada Kennedy, aqui. Toledo. Obrigadão. Se estiver sem fazer nada aí, terça, quarta ou quinta, 7 da noite, liga para a gente, portas abertas. Fechado. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Ô Zé, olha só, o Célia Lima.